Daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por meio dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos do lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." Depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhe: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão do seu lado, não acreditarei." 8 dias depois encontraram seus discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Digamos juntos: Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, meu pai está aqui. E lá no interior da Bahia, longe, perto ali da curva do Munacaba, é onde eu nasci, uma cidade chamada Itarati. Ela só é mais bonita do que Teresina, mas fica na Bahia. E havia naquela época, parece que eu tenho 200 anos, naquela época, só vou fazer 17 daqui a uns dias. Havia naquela época, na nossa época, o costume dos cacheiros viajantes. Não sei se aqui alguém pegou esse tempo. Vou perguntar não, se responder não, senão vou entregar a idade. E anualmente tinha aquele período, geralmente é um período com menos chuvas, onde o cacheiro viajante passava vendendo de tudo, mas sobretudo livros infantis, livros científicos, etc. E meu pai, ele sempre gostou de ler, sempre gostou de investir, ele comprava. Minha mãe xingava ele: "Você fica gastando dinheiro com esses homens, não sei o quê." Mas, resultado, comprava, e eu tive a graça de crescer tendo a oportunidade de ter a obrigação de estar sempre limpando os livros, a estante, e lendo os livros. E havia uma coleção de artes, estou falando da década de 80, em Itarantim, na Bahia. E nessa coleção de artes tinha as estampas, as fotos, tanto de quadros famosos como de esculturas. E 2 delas me chamaram a atenção, inclusive por conta da leitura dos textos, das legendas, que dizendo que eram muito importantes essas obras. A primeira obra é a de Michelangelo,
Rei Davi de Michelangelo, que está em Florença, que eu tive a graça do ano passado de conhecer. Ele tem 5,30 metros, feito de um bloco único, Davi na tensão no início da batalha contra Golias. Esplêndido, é uma obra-prima, E a segunda obra, ela está hoje no Museu do Prado, em Madrid, na Espanha, que é o quadro do grande pintor Caravaggio. Uma tela talvez de 1 metro, mais ou menos, e a cena é o doutor da lei, um apóstolo, Jesus mostrando a chaga e então Tomé colocando o dedo na sua chaga lateral. Caravaggio trabalha com o contraste, escuridão e luz. Ele deixa a luz concentrada nas personagens que ele deseja. É bonito que a luz vem de Cristo para Tomé. Ou seja, eu sou a luz, eu estou iluminando a sua incredulidade. Tomé diz, e constatando que era o Senhor, ele disse a primeira profissão de fé do mundo cristão: meu Senhor e meu Deus. Ali ele reconhecia, e ao mesmo tempo que reconhecia, ele ficava com vergonha, porque ele duvidou da comunidade, pois a comunidade, embora ele não estivesse no primeiro momento, a comunidade disse para ele: vimos, não foi vimos o Senhor. Ele poderia ter dito: eu creio que o meu Redentor está vivo, eu creio que ele ressuscitou, eu creio que ele venceu a morte, eu creio porque a minha comunidade creu. Mas ele não. Ele foi incrédulo e disse que só creria se tocasse as suas chagas. E nosso Senhor, num ato de condescendência, apareceu e se mostrou chamando: venha ver, ponha seu dedo aqui, ponha seu dedo também aqui. E ele então fica estupefato, e Jesus disse: acreditaste porque me viste? Felizes aqueles que creram sem terem visto. João está escrevendo isso por volta do ano 100 da era cristã, ou seja, vai fazer quase 2000 anos esse texto. E a pergunta que nós devemos nos fazer: quem são aqueles e aquelas que creem sem ter visto o Senhor? Quem são? Hein, gente? Nós somos aqueles que creram ou que cremos sem termos visto. Sem termos visto fisicamente, pelos sentidos, mas nós pela comunidade. E aqui está a síntese do tempo pascal. O tempo pascal será o tempo onde a igreja vai mostrar pelas escrituras o nascimento da igreja e tudo que vai vindo como rica tradição. A pregação, o discurso de Pedro, a inspiração quando a intercessão dos outros, os milagres advindo das relíquias, como a sombra do apóstolo que curava. Tivemos a leitura de Apocalipse, o vidente, que já estava quase, repito, no ano 100 da era cristã, na ilha de Patmos, e o Senhor se lhe apresenta e pede que ele escreva o que ele vai ver. Tanto é que muitas pessoas não chamam o Apocalipse de São João, Apocalipse do vidente, aquele que viu, aquele que dá testemunho. E aí o texto que nós ouvimos hoje, capítulo 20 de São João, é o último capítulo do Evangelho. Entretanto, São João escreverá outro capítulo, capítulo 21, só para mostrar a beleza da traição. Como é que é isso? Tem beleza na traição? Sim, quando a gente se arrepende, quando a gente volta,
aos braços de quem ama. Capítulo 21 é isso. Pedro, como Judas e outros tantos traíram, Judas não renovou sua confiança, preferiu a si mesmo a ir à busca do Senhor, a crer na sua misericórdia, se matou, saiu, foi embora. Desculpa, Judas. E agora Pedro. Pedro também traiu, ficou longe, não deu testemunho. De repente, o capítulo 21 diz isso. Ele começa a cercar Jesus, começa a ficar ali como aquela criança arrependida, até chegar aquele diálogo esplendoroso. Pedro, sim, Senhor, eu te amo. Jesus insiste, lembramos que Pedro traiu 3 vezes, né? Negou 3 vezes. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Diz o texto que ficou triste. Leve, não tem jeito mais não. Esse daí não vai me perdoar nunca. Eu nunca serei alvo de sua misericórdia. Ele nunca vai me abraçar como me abraçava antes. Ele vai retirar de mim o meu primado. Eu não serei mais chefe da comunidade apostólica. Eu fui bobo de ter vindo para cá. Todo mundo ali rindo da minha cara. E ele responde: Senhor. Ele falou assim: vou dar uma última cartada. Quando Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? Ele disse: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. E Jesus vai e apacenta. O Senhor não me retirou, irmão. O Senhor não desfez aquilo que havia feito. Por quê? Porque o Senhor sabe que nós somos limitados. O Senhor sabia que Pedro era de barro como eu sou. O Senhor sabe, e sabe de todos nós que somos pecadores, maldosos. O Senhor sabe. Mas Ele gosta de trabalhar com instrumentos insuficientes. E ainda disse para Pedro: olha, hoje você anda e onde você quiser. Vai chegar um momento em que não. Você será cingido e o outro, que é o Espírito, vai te guiar até que você morra em meu nome. Minhas irmãs e irmãos, nós iremos viver a Páscoa e nesses dias, 50 dias até Pentecostes, nós iremos ver os sinais do crescimento da comunidade, números enormes, judeus se convertendo, de repente a expansão por meio de Paulo ao gentio, onde outras cidades, nações vão crendo no Senhor, até que eles cheguem em Roma, para dali da capital do império, fazer expandir a fé em Cristo Jesus. Por isso que no Evangelho hoje, nós temos, desde o domingo passado, a insistência na semana cristã. Quantos dias tem a nossa semana? 7? 6, 7 ou 8? 7? O menino falou 8, se para que faltou aula um dia. A semana civil tem quantos dias? Sim ou não? Sim, 7. Eu estava na aula um dia. E a semana cristã tem quantos dias? 7 ou 8? 8 ou 7? 7? Sim ou não? Moça, sim ou não? Não. Como é que é isso? Vamos contar a semana cristã? Vamos? Qual o primeiro dia? Domingo, depois? E qual é o sábado? 7 também. O menino está perguntando ali, né? É igual aquele menino da Nazaré. De novo, domingo. Como assim? É porque o domingo ele tem um caráter duplo. Ele é o primeiro dia da semana em novidade. Qual é a novidade que celebramos? Que ele ressuscitou. Mas por que ele é o 8º dia? Porque o número 8 na Escritura significa
Nele começamos e nele terminamos. Por isso que a vida do cristão é de domingo a domingo. Não tem pausa, vou dar umas fériasinhas. Porque eu estou agora, sei lá, em Escorreia, sei lá, me deu vontade. Vou ali no Maranhão, Timon, a missa, onde quer que estejamos. Onde quer que esteja. Tem uma amiga nossa, duas amigas nossas, uma está em Amsterdã hoje e a outra está no interior da Alemanha. Ambas me mandaram fotos de missas, uma em Amsterdã e outra em Colônia, na Alemanha. E eu conversando com elas, perguntei, e aí? Não entendi nada, padre. O padre falava, eu só ficava assim, ó, para ninguém achar que eu não é. Você não entendeu nada. O que eu entendi é que a mesma missa que o senhor celebra aí em Teresina é a beleza da nossa igreja. Vimos o Senhor, Otimon, Teresina, Itarati, Codó, Alemanha. A comunidade deve ver e testemunhar o Senhor, porque eterna é a sua misericórdia. Amém. Amém. Vamos fazer o credo dizendo constante na comunidade. Creio em Eu só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas, visíveis e invisíveis, e um só Senhor, Jesus Cristo, Deus unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, criado não criado, substancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, nossa salvação desceu dos céus. Falou pelo Espírito Santo e se fez homem. Também por nós justificado por Pôncio Pilatos. Padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, subiu aos céus, onde está a cidade direita do Pai. De novo há de vir sua glória, julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. O Espírito Santo, Senhor que dá vida, e procede do Pai e do Filho, e o Pai e o Filho adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, creio na Igreja una, católica e apostólica, professo o batismo, remissão dos pecados, espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãs e irmãos, Cristo Jesus, o ressuscitado, nos convida a tocar com fé em suas chagas gloriosas, sinal eloquente do amor de Deus por nós. Por isso, supliquemos e manifestemos nossa confiança, dizendo em família: em vós confiamos, Senhor. Em vós confiamos, Senhor. Que a vossa misericórdia, Senhor, produza frutos de vida em vossa igreja, para que ela se doe sempre mais para os sofredores e a todas as pessoas que vos buscam de coração sincero, nós vos pedimos. Em vós confiamos, Senhor. Que a vossa misericórdia, Senhor, inspire as ações de todos os que foram batizados nesta Páscoa, para que suas vidas reflitam o vosso amor gratuito e acolhedor. Nós vos pedimos. Em vós confiamos, Senhor. Que a vossa misericórdia, Senhor, oriente os pensamentos e os projetos dos governantes das nações, para que a vida seja promovida, os direitos garantidos e para que a justiça social seja colocada em prática, a criação seja preservada e a dignidade da vida
dos pobres seja valorizada. Nós vos pedimos Em vós confiamos, Senhor. que a vossa misericórdia, Senhor, transforme o coração dos seres humanos, tornando-os pessoas melhores, capazes de perdoar, acolher, promover fraternidade e solidariedade, e que a alegria pascal seja transmitida a todas as pessoas. Nós vos pedimos. Em vós confiamos, Senhor. A partir de hoje, setores e famílias estarão recebendo o kit missionário do mês mariano, visitando famílias, parentes e amigos, para que esses irmãos e irmãs levem a palavra de Deus a essas casas onde há crianças, adolescentes, jovens, homens, mulheres, adultos, idosos, acamados e enfermos. Que esta visita possa restaurar a fé de tantos. Por isso peçamos ao Senhor também que abençoe essas águas, que serão usadas para aspergir sobre cada uma dessas pessoas e dessas casas. Que essas águas nos façam lembrar da graça recebida no dia do Santo Batismo e nos ajude na luta contra o mal. Nós os pedimos. Em vós confiamos, Senhor. Também hoje, 4 domingo do mês, coincidindo com a festa da Divina Misericórdia, nós queremos dizer a quem é dizimista na paróquia, muito obrigado. Deus nos favoreça por sua confiança. Que cada um de nós, porque também eu sou dizimista, possamos perseverar nesse bom propósito. Mas a animação é também para dizer a mim e a todos: se eu posso, venha ser membro desta família que mensal e fielmente diz a Deus muito obrigado e que se sente corresponsável pela vida da paróquia. Vamos acompanhar, parece aqui nas telas, com a nossa irmã, a oração do dizimista. Fazer que eu seja um dizimista consciente, que cada dízimo que eu devolver dividir o agradecimento e reconhecimento da tua bondade para comigo. E que tudo que eu tenho de bom vem de ti, paz, saúde, prosperidade e bênção. Ajudai-me a devolver liberalidade com justiça. Tirai todo egoísmo do meu coração. Possa amar cada vez mais os meus irmãos. Eu ser instrumento de paz e união em tuas mãos. Que meu dízimo seja um ato de amor a ti, Senhor, e a tua igreja. Amém.